Saudos os amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de primeiro tributar a Deus a honra, a glória e o louvor, e também tributar a Deus a minha gratidão por sua misericórdia, por sua tão grande salvação e o cuidado que Ele tem tido com cada um de nós a cada dia. Gostaria de dividir aqui com meus irmãos uma palavra de Deus que por algum período de tempo tem falado e palpitado no meu coração, que está nas Escrituras, em 1 Tessalonicenses, carta do apóstolo Paulo a Tessalônica, primeira carta, capítulo 5, um versículo muito grande, extenso, que é o versículo 17, que diz assim, amados, Paulo escrevendo aos irmãos de Tessalônica e dizendo, através dessa carta, orientando, orai sem cessar. Orai sem cessar. E gostaria de consubstanciar esta leitura deste versículo sobre o tema a oração, o fundamento inabalável em nosso relacionamento com Deus. A oração, um fundamento inabalável com relação à nossa comunhão com Deus. Certo é, amados e queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, que há tantos outros fundamentos em que nos garante este relacionamento. Certamente, jamais poderíamos esquecer dele, que é o fundamento chamado Jesus Cristo, que através do seu sangue derramado na cruz do Calvário é que nos deu esta liberdade em que o escritor aos Hebreus chega a nos convidar a chegar com intrepidez, com ousadia, à presença deste maravilhoso Deus e nosso Pai. Outro fundamento é a sinceridade do nosso coração. Porque Deus, irmão, diz as Escrituras, Ele escruta o mais íntimo do nosso ser e conhece a integridade do nosso coração. E quando encontramos, irmãos, quando Deus encontra essa integridade em nosso coração, logo isso é um dos fundamentos que faz com que esse relacionamento ele possa acontecer e gerar em nós, para com Deus, esta confiança. Porque se falamos de fundamento, falamos daquilo que há de sustentar algo ou alguma coisa. E aqui no caso estamos falando de relacionamento com Deus. Prova disso, irmãos, é que no livro de Isaías, capítulo 38, eu vou ler apenas o versículo, poderia citar outras passagens, porém eu achei interessante que este versículo ele fala desses dois fundamentos também do nosso relacionamento com Deus. Um é a sinceridade do nosso coração. Pois quando o próprio Senhor separou Davi para rei de Israel, ele se preocupou em nos deixar escrito que essas coisas baseavam-se na vida e na sinceridade de coração de Davi. Porque Deus falou para Samuel, eu já tenho escolhido
para ser rei de Israel, no lugar de Saul, que é o homem segundo o meu coração. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E é outro fundamento, irmãos, tudo isso que eu estou falando até agora são fundamentos que eu e você precisamos ter no nosso íntimo, porque essa certeza e essa segurança só cabe individualmente a cada um de nós. Eu não posso ter e apontar como fundamento na tua vida, e muito menos você na minha, porque nós não nos conhecemos quando estamos fora da nossa visão, da nossa vista, do nosso dia a dia. Porém, Deus, e haja visto que estamos falando de um relacionamento com Deus, logo, em todo momento, em todo instante, só Ele pode contemplar estes fundamentos. Porém, nós podemos ter a certeza desse fundamento dentro do nosso relacionamento com Deus. E prova disso é que está inserido na oração de Ezequias. Quando enfermo, Deus enviou o profeta Isaías para avisá-lo, para arrumar sua casa, porque a enfermidade que ele tinha era para a morte. Irmãos e amados queridos ouvintes, observe bem as palavras de Isaías nesse fundamento que vamos estar tratando, que é a oração. Um fundamento inabalável em nosso relacionamento com Deus. Disse assim que o profeta Isaías levou a mensagem de morte para Ezequias, e saindo ele da presença do rei, as Escrituras nos diz que, da seguinte maneira, versículo 2, mas eu quero me ater ao versículo 3. Porém, olha só o que aconteceu com Ezequias. O que gera em mim e tem que gerar em você essa confiança e usar da maneira em que podemos usar esta fonte, este caminho, por conta do qual Paulo ele deu e deixou como um imperativo para os irmãos de Tessalônica, quando disse: orai sem cessar. Paulo, essa tão pequena exortação, irmãos, essa tão pequena inquirição de Paulo aos irmãos de Tessalônica, certamente tinha razão de ser o porquê ele reivindicar aqueles irmãos que passavam por tão grande tribulação, uma igreja tão recente, e a ponto de simplesmente falar para ele, dentro das recomendações, que eles deveriam orar sem cessar. E é interessante que o versículo 16, irmão, ele fala assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Ou seja, Paulo estava falando para os irmãos de Tessalônica, diante de uma perseguição em que irmãos morriam, que os irmãos eles se mostravam ausentes ao culto por conta que tinham sido vítimas da perseguição de então. E Paulo diz que dentro desse quadro, ainda assim, eles poderiam se regozijar no Senhor. E a razão disso, ele continua no versículo 17, dando esse fundamento inabalável nesse relacionamento, independente do momento que venhamos passar com Deus, que era de orar sem cessar. E observe agora as palavras, irmãos, de Ezequias, dos primeiros fundamentos em que eu estou falando, e outros fundamentos além da oração, que é a sinceridade de coração e a fidelidade para com a vontade de Deus através da nossa dedicação a Deus e obediência. Olha só como Ezequias fez uso desse fundamento, porque sabia que isso que ele fazia era um fundamento inabalável no relacionamento com Deus também. E ele usa a oração para colocar diante de Deus e abrir o seu coração para Deus. Ele diz assim, diz a palavra de Deus: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: olha só, lembra-te, Senhor,
peço-te, de que andei diante de ti. Olha só, irmãos. Quando eu falei do relacionamento com Deus que nós estamos tratando. Então, qualquer momento, qualquer instante, esse relacionamento, Deus está ciente de tudo, irmão. E Ezequiel tinha ciência disso quando ele diz: lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti. Olha só agora. Com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus. E por isso Paulo ele passa, através dessa exortação, irmão, deixar para nós esta tremenda exortação, tremendo conselho, né, irmãos? Porque ele diz: orai sem cessar. Parece que não, mas de repente eu e você, meu amado e querido irmão e ouvinte da palavra de Deus, que já tem lido esta carta de Paulo aos Tessalonicenses, chegando nesses conselhos de Paulo, que aí capítulo 5, a partir do versículo 16, trata de alguns conselhos que ele dá a partir da certeza que eles já tinham e deu àqueles irmãos tessalônicos que eles eram filhos da luz, que não se precisava se preocupar com a época e o tempo, mas que deveria sim se preocupar diante desse conselho, a se regozijar sempre no Senhor, orar sem cessar, se abster da aparência do mal. Mas parece que quando nós olhamos essa carta, irmão, nós passamos desapercebido por essa exortação. Eu fiquei meditando, né, esse ponto em que Paulo ele chegou a dizer isso: orai sem cessar. Porque muitas vezes, irmãos, por engano nosso, nós tratamos a oração apenas como um protocolo, apenas como uma anestesia para amenizar a dor das nossas turbulências, dos nossos conflitos pessoais, internos, né, da alma, como também os conflitos pessoais de relacionamento, nossos conflitos físicos e materiais, da nossa necessidade diária quando estamos em aperto, e fazemos um uso certamente inadequado dessa via tremenda de comunhão com Deus, que é a oração. Porque a oração, irmão, nós não podemos tomá-la como um comprimido para podermos buscar com que a dor de cabeça e as preocupações da nossa vida sejam eliminadas à medida que entramos na presença de Deus. De maneira alguma, irmãos. O tempo não me será favorável e eu vou ter que partir para uma segunda parte nesta mensagem, mas deixo aqui, a princípio, esse tema e esses três fundamentos, começando pela cruz do Calvário, em que Jesus já nos deixa essa garantia e dessa importância desse relacionamento, irmãos, com Deus. Porque, irmãos, quando nós olhamos para a cruz, ela tem que nos levar e nos trazer, irmãos, ao princípio da criação. Quando a Bíblia nos diz que na virada da tarde, do dia, Deus vinha e se relacionava diretamente com Adão e Eva. Mas se nós podemos, irmãos, observar na leitura do capítulo de Gênesis, não nos dá a entender que Adão e Eva via pessoalmente a Deus, mas ele apenas ouvia a Deus, a ele, conversando com Deus. Ou seja, era uma oração, porque ele não via Deus. Porque a Bíblia diz que quando Adão pecou, ele se escondeu, e diz a Bíblia, quando ele ouviu o espaço e ouviu a voz. Porque a Bíblia não deixa e nos dá razão de ter visto, porque apenas nós podemos ver Deus como nosso primeiro pai Adão, quando, irmãos, da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu que encerro e darei continuidade no próximo mensagem, irmãos.